Está no ar o programa Canal Aberto, aqui na PUC TV, canal 24, na NET, canal 20. Hoje vamos falar, como sempre, de política aqui no nosso programa. Comigo na mesa o companheiro Ulisses Aécio, ele que é editor do Diário da Manhã. E o nosso convidado de hoje é Vanderlan Cardoso, ele é presidente estadual do PSB e pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Vanderlan, é um prazer receber aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, mais uma vez aqui estar com vocês. Meus cumprimentos a você, ao Ulisses e em especial aos telespectadores do canal aberto da PUC TV. Certo, Ulisses Aécio, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para o Vanderlan Cardoso, que é o nosso entrevistado de hoje, e um abraço especial para você que é telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Com certeza, a partir de agora nós vamos abordar alguns assuntos interessantes aqui com o Vanderlan Cardoso, principalmente relacionado à política do estado de Goiás. Vanderlan Cardoso, que esteve no PMDB, aliás, ele era do PR, foi candidato ao governo do estado de Goiás na eleição passada, com o apoio do governador e também do governo Alcides Rodrigues, obteve uma votação expressiva, mais de 500 mil votos, e agora vem trabalhando para ser candidato ao governo do estado de Goiás. Vanderlan teve uma passagem rápida aí pelo PMDB. E agora nós vamos saber dele por que essa passagem rápida num grande partido e acabou vindo para o PSB. Olha, João, eu tive o convite logo depois das eleições, para filiar ao PMDB, a princípio do nosso ex-governador Iris Rezende, os prefeitos, ou seja, foi um convite bem amplo. E eu tive ali durante um ano, fui em todos os lugares que eu cheguei, foi 153 municípios que eu visitei pelo PMDB, em todos esses lugares muito bem recebido. Ao contrário de que alguns falam, que eu não tive a oportunidade dentro do partido, não, eu tive sim, tanto é que percorri 153 municípios pelo PMDB. Mas dentro do partido, conhecendo melhor, ali tem grandes lideranças, pessoas ali, ex-governadores, ministros, bons prefeitos. E eu que tenho um projeto aí já em mente, definido, de disputar novamente o cargo de governador do estado de Goiás, essa eleição em 2014, eu cheguei à conclusão que lá seria mais difícil. Com a saída aí do antigo presidente, o Júnior, do PSB, Eduardo Campos me fez o convite para vir para o PSB, já com esse compromisso de nós sermos aí o candidato. O senhor disse mais difícil lá, por que mais difícil? O que tem dentro do PMDB que dificultaria aí a sua candidatura ao governo? João, a dificuldade que eu falo é porque a concorrência lá é mais difícil, entendeu? Devido a esse fato de ter bons nomes, muitas pessoas, muitos líderes, isso é natural, devido ao tamanho do partido, é o maior partido do estado de Goiás. Então a concorrência lá ia ser mais difícil. E eu não sou de ficar brigando e nem puxando tapete de ninguém. Uma das principais críticas que se faz ao político hoje é essa troca de partido. O senhor pretende permanecer no PSB mesmo ou mais na frente o senhor? Ulisses, desde que ninguém entra num partido já pensando em sair, certo? A minha saída do PR, o PR me deu todas as condições para disputar o governo do estado, só que eu fui para o PR a convite do Sandro, deputado Sandro Mabel, e houve aquele problema com o presidente do PR, e foi melhor nós sairmos, Então no PMDB foi a mesma coisa, eu não entrei no PMDB pensando já em sair, certo? Agora, dentro do PSB, essas condições foi me dada, tanto é que eu estou percorrendo aí todo o estado e só, dentro do PSB, só tem uma pré-candidatura que é a minha, então não tenho que ficar disputando muito, nem brigando aí com pessoas, brigando por espaço, Então, dentro do PSB, estou tendo mais tranquilidade para trabalhar. Agora, você disse que visitou 155 municípios no 153. estado de Goiás, 153. Agora, o senhor está indo pelo PSB. Quando o senhor chega lá nesse município, o senhor conversa também com o pessoal do PMDB? Converso. João, eu vim para a política, eu só fiz amigos, eu não fiz inimigos, sabe? Todos os partidos, não somente do PMDB, mas do PR, até do próprio PSDB. Eu tenho muitos amigos dentro do PSDB, dentro do PP, em todos os partidos, PT, certo? Agora, a questão... Mas nesses tem pedido apoio a eles ou só amizade mesmo? Às vezes em nossas reuniões eles vão pela amizade, certo? Comparecem nas nossas reuniões, porque sabem aí, principalmente os partidos de oposição, num eventual segundo turno aí, os partidos vão estar unidos. Então, pela amizade e também
né, pela forma que da gente fazer política, né? Graças a Deus eu não tenho nenhum inimigo político. Nós temos sim adversários políticos, inimigo jamais. Né? É verdade, na política não pode ter inimigo, tem adversário. Agora, Vanderlan, o seu partido é um partido pequeno, né, a nível de estado, pelo menos com pouca tradição. Já está organizado em quantos municípios? João, praticamente em todos. Né? Nós temos aí talvez uns 20 municípios ainda, que termina aí até março, abril já de ter as comissões. Né? Agora mesmo, eu fui aqui em Alexânia, aliás, Abadiânia, nós fomos empossar uma comissão ali no sábado, né? Em Posse esses dias lá no Nordeste Goiano, outros, né? Então, já está completando aí praticamente os 246 municípios, até final de março, começo de abril. O senhor pretende visitar todos esses municípios na campanha, durante a campanha? Ulisses, eu pretendo sim. Eu estou com mais tempo agora, diferente de 2010. 2010 foi muito em cima da hora, então não tive essa oportunidade. Agora tem município aí que nós já fomos até 5 vezes. Então eu quero e pretendo visitar todos os municípios, por menor que seja o município, eu quero visitar. Nessas suas visitas, Vanderlan, claro que você conversa sobre política, sobre os problemas da cidade. Quais são as maiores dificuldades que você vê lá no interiorzão, nas menores cidades do estado? João, tem alguns assuntos, né, algumas dificuldades aí que é em todo o estado de Goiás, né, não tem essa particularidade de ser dessa região ou daquilo, né, como a segurança, se reclama muito da saúde, a oportunidade de emprego, geração de emprego e renda. Tem alguns municípios que é mais, né, só que agora, por exemplo, intensificou muito em todo o estado de Goiás o problema da energia elétrica, que está com muitas empresas querendo instalar, e os municípios, os prefeitos doidos, porque trabalhou muito para levar e não está tendo energia. Mas tem essas particularidades. Esse assunto nós vamos abordar mais na frente aqui da entrevista, quando nós formos entrar na parte estrutural do Estado. Mas em termos políticos, lá no interior, como é que está sendo a recepção do Vanderlan Cardoso? Muito boa, muito boa. Não tem, acho, todos os lugares que a gente chega, em qualquer município, as pessoas hoje têm uma certa curiosidade também, né? Ir lá na reunião para conhecer, para ver quem é Vanderlan, quem é esse rapaz, né, que tá chegando 2010 agora, aí, muitos até apostaram naquela eleição que nós não chegaremos a 50 mil votos, e nós chegamos na votação que chega. Alguns vão por curiosidade para ouvir, outros já têm simpatia, então a receptividade tem sido muito boa. Você já se acha conhecido? Se acha não, a palavra se acha é feia, né? O senhor acha que o nome Vanderlan Cardoso já está conhecido a nível de estado? Não, ainda não. João, não, se eu falar para você que está, mas bem mais conhecido que a 2010. O que o senhor acha que falta para implementar, para que Vanderlan Cardoso seja conhecido de par e passo, ponta a ponta do estado de Goiás? Olha, essas são visitas, são reuniões, né? É o que a gente está procurando fazer. Nós chegamos no município, em vez de chegar lá só fazer uma reunião e ir embora, não, nós fazemos reuniões pontuais, né? Nas associações, sindicatos, autoridades eclesiásticas, ou seja, comércio, né? Nós vamos no comércio, visita. Então, essas visitas pontuais ela têm sido muito importantes. A gente, entrevistas em rádios, né? O interior se usa muito, importante, e está sendo dada essa oportunidade. Então, a gente passa a ser um pouco mais conhecido. Mas, com relação a 2010, a primeira pesquisa que foi feita, só 3% da população do eleitor me conhecia. Já uma que houve agora, até da Instituto Veras, que foi começo do ano, esse número já chega a quase 30%, ou seja, 10 vezes mais do que eu era conhecido em 2010. Né? Tá certo. E essas pesquisas aí, tá quarto lugar, parece? Está por ali, terceiro, quarto, dependendo do cenário, muitos dos cenários aí já em segundo lugar, né? Em algumas regiões, como Goiânia, por exemplo, e região metropolitana, nós estamos bem adiantados aí, já do terceiro colocado. É satisfatório esses números que você tem visto? Eu acredito que sim, para um pré-candidato, praticamente como você falou aí, o partido pequeno, sem tanta estrutura que tem os outros aí, nós já estarmos atingindo, aí, já ultrapassando aí no geral os 20 pontos, já é muito interessante. O senhor acredita em pesquisa? Vanderlan Cardoso. Eu respeito todos os institutos de pesquisa, né? Mas tem algumas aí que a gente vê, né? Força um pouquinho a barra. Força um pouco a barra, né? Eu acho que o eleitor ele está muito atento nisso. Mas o eleitor, o que parece a maioria das pesquisas, um número muito grande de eleitores ainda não decidiram ainda essa situação. Como é que o político tem que fazer, na sua opinião, para fazer com que a população envolva na eleição? Você acha que é questão de tempo ou os políticos não estão trabalhando assim corretamente no sentido de
angariar essa opinião pública? João, acho que os últimos acontecimentos aí, acho que tantos escândalos, o povo realmente não está querendo saber de política, né? Se você pegar aí, eu vi uma pesquisa agora de Rio Verde, 77% do eleitor disse que não está nem querendo saber de política, nós temos Copa aí ainda, tem Carnaval, mas isso aí é fruto de quê? Às vezes de alguns maus exemplos que alguns políticos têm dado, né? E o povo está, né, ressabiado com isso. É verdade, a opinião pública, eu sempre falei isso aqui, o político é o grande responsável pela essa descrença que o povo tem com os políticos, porque essas trocas de acusações, um fala que o outro é feio, o outro fala que é feio, acaba todo mundo ficando feio, né? No bom sentido, tudo, generaliza. Né? Então é preciso resgatar essa imagem do político. Como é que o senhor pensa que o político pode resgatar essa imagem para ter aquele mesmo respeito que tinha antigamente quando chega na comunidade ou com a população? Eu acho que isso vai muito da história da pessoa, da história, do testemunho da pessoa, né? Então, se a pessoa não está dando mau testemunho, o histórico dele é ruim, então a receptividade com certeza vai ser ruim, né? O senhor discorda, por exemplo, do senso comum que fala que todo político é farinha do mesmo saco? Eu discordo. Olha, Ulisses, eu não tenho vergonha de dizer que sou um político. Certo? Tem muitos aí que têm vergonha. Teve um deputado que disse que tinha vergonha de dizer que era um político. Né? Ele sai, então. Deveria sair. Deveria sair. Eu tenho orgulho de dizer que sou um político, porque eu fiz o dever de casa onde eu passei, certo? Meus filhos têm orgulho do pai político que tem, porque a partir do momento que eles não tiverem, minha família não tiver, eu tenho que sair. Se eu estiver dando mau testemunho também, onde eu passei, eu exerci cargo público, como é que foi lá? Como prefeito, por exemplo, eu fui em senador Canedo, fez o dever de casa, deu testemunho, né? Marina Silva, eu tive com ela reunida agora umas semanas atrás, ela me falou um negócio interessante, não sei se a frase é dela, o Ulisses Melo disse, olha, Wanderlan, está na época de liderar pelos exemplos, é mesmo. A partir do momento que o eleitor começar, Ulisses, a observar o cidadão que está pleiteando aquele cargo, se ele não foi ainda um homem público, né? Se é empresário, se é um funcionário, como funcionário, como pai de família, se for pai de família, né? Então, começar a observar isso, você pode ter certeza que pode errar, mas vai errar menos. Tá certo. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Um instante só. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Lembrando que hoje nós estamos conversando com Wanderlan Cardoso, ele é presidente regional do PSB e pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Por falar em pré-candidatura, o senhor é considerado terceira via ou não? Como o senhor se coloca nessa disputa política aí do estado de Goiás? Ô, João, esse termo terceira via ele me incomodava desde 2010, né? E nós fizemos agora, final do ano passado, uma pesquisa específica, o que o eleitor acha desse termo terceira via, não foi nada boa, sabe? Então, nós decidimos de sermos chamados mesmo, né, de nova via, né? Nova via. Não é terceira via, nem segunda, nem primeira, é nova via, uma via alternativa para o estado de Goiás, ou então o pré-candidato, né? É verdade. Assim, porque terceira via já dá a impressão que é o terceiro, né? Já fica meio... O senhor ser considerado essa nova alternativa, o senhor propõe o quê para administrar Goiás? O que eu proponho? Essa pergunta é interessante, né? Olha, Ulisses, é um jeito diferente de administrar. Eu acho que a forma que Goiás está sendo administrada ao longo dos anos aí não está em cima de planejamento, entendeu? Um planejamento, uma gestão voltada aí para a curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Você fazendo, né, eleger as prioridades, o que nós temos que resolver primeiro, né? Tem áreas aí que hoje é a curtíssimo prazo, a saúde, a educação, a segurança mesmo é a curtíssimo prazo. É verdade. Agora, o senhor falou em ações imediatas, né? Vamos por etapa, então. O que o senhor faria na segurança pública? Nosso país hoje, não é o Goiás, é o estado de Goiás, é o Brasil inteiro, vive uma onda de criminalidade muito grande. Como é que o senhor acha que pode ser resolvida essa questão? Nós já estamos trabalhando nisso. Aliás, há 8 meses que a gente está elaborando o nosso plano de governo, né?
E segurança não precisa ser muito expert, não, sabe? Não precisa fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Todo ano você já sabe quantas pessoas vai aposentar, né? No Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil. Eu investiria, e está no plano de governo nosso, maciçamente no serviço de inteligência da polícia, né? Porque questão do trabalho efetivo... preventivo, né? Hoje ficar discutindo presídio, vamos prender, né? Prende num dia, solta no outro, né? Vamos atacar o problema lá na raiz, né? Eu estou baseando muito, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que os bons exemplos têm que ser adaptados para o nosso Estado. Nosso projeto e o plano de governo na área de segurança tem muita coisa de Pernambuco. Você vê, o Estado de Pernambuco, enquanto tem 450 homens hoje no serviço de inteligência, Goiás tem 60 e muitos estão em desvio de função, certo? Você vê, 7 anos, Recife era a cidade mais violenta que tinha no Nordeste, e o Estado de Pernambuco era do país. Hoje é exemplo, não é do Brasil não, é exemplo a nível mundial. Então nós estamos trazendo muita coisa de lá, certo? E vai ser adaptado aqui. Agora, a princípio é repor esses homens que estão faltando, investir na polícia técnico-científica, investir no serviço de inteligência, não é só pegar aí a frota, pintar ela, ficar bonita e entregar para o pessoal sem ter estrutura. O senhor acredita que essa estrutura da democracia no Brasil, ou seja, essa diferença que existe entre as aquisições, ou seja, entre as classes econômicas, o senhor acha que se continuando desse jeito aí, mesmo que se fortaleça a segurança, o senhor acha que a criminalidade e a violência vai acabar um dia no Brasil? Olha, eu acho que tem que ser, as políticas elas têm que ser no país inteiro, né? Ela tem que partir aí, né, o governo federal com os estados, porque senão você vai ficar aí, um estado ele desenvolve em relação ao outro, né? Ou então, Ulisses, que defende até uma ideia um pouco mais polêmica, né? Aí o pessoal diz, mas você é muito polêmico, você não pode estar falando isso. Eu defendo, então que passe para os municípios, mas passe os recursos, porque hoje já está sendo municipalizado. O município hoje que tiver uma segurança melhor, ele tem que investir no banco de horas, serviço de inteligência, tem uma série de coisas já passou para o município. Passe para os municípios. Mas certo? aí, Vanderlan, a grande questão é essa, até que a sua ideia é boa, naturalmente, mas os recursos para poder investir nessa área, né? Porque aposenta todo ano. Como você disse, a polícia ela não tem o número necessário para poder atender a demanda do Estado de Goiás. Fala-se em 12 mil policiais em Goiás hoje, quando o necessário seria pelo menos R$24 mil. O Estado tem condições de bancar isso? Porque não é só a polícia, temos outros fatores, saúde, educação, nós vamos chegar lá. Mas como é que você dobraria o custo? De onde viria esse dinheiro? Com planejamento. Mas planejar o dinheiro, mas tem que ter dinheiro para se planejar, né? Planeja, sim. Você dá a questão das prioridades. Qual que é a prioridade? Né? Saúde, educação, segurança? Vamos dar prioridade. Estrada, muitas pessoas falam, olha, que tem que aumentar o valor da educação. Hoje já são 25% para a educação, tem que aumentar. Eu discordo, tem que aumentar o valor para a educação. Não tem que fiscalizar e aplicar melhor os recursos na educação. O Estado tem que investir 12% na saúde, não está investindo. Mas o senhor acha que é possível, diante dessa pergunta do João Silvestre? Porque, veja bem, vamos pegar aqui a Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia prometeu fazer não sei quantos CIMEIs, ou seja, até hoje não fez 5% do que prometeu. Aí, quando se fala em falta de recursos. O senhor acha, por exemplo, então, o Estado tem recursos para promover essas mudanças, assim, para beneficiar a população? Aplicar os recursos, é o que eu estou falando. Se tem 25% para a educação, os 25% é da educação. Não pode ser desviado para cargos, para compromisso político dentro da educação, certo? O próprio pessoal da educação tem que gerir esses recursos, vai definir as prioridades onde aplicar. A saúde é a mesma coisa, é 12%, o município é 15%. Que tem que aplicar. A União que não tem ainda um valor, um limite aí, certo, para ela aplicar. Tem que ser também da União. É 10% da União? Deveria ser repassado para os municípios e para os estados. Você acha que deveria ter uma reforma também? Porque a situação do país hoje ela é muito complicada, porque o governo federal deixa quase tudo na mão dos estados e dos municípios. E o governo federal, como o senhor disse, não tem compromisso e retém um recurso, de aplicar determinadas verbas. Cerca de 70% fica para o governo federal, apenas 30% aí vem para os demais. João, até chegar no município, né? Se fala muito no Pacto Federativo. Eu acredito que vai se resolver o problema de chegar nos municípios mesmo, estados e municípios, o que é de fato que tem que chegar, quando houver o Pacto Federativo.
Só que a União não é interesse da União. Se ela está tendo todo o dinheiro e fica ali recebendo ali os prefeitos ali, governadores e tudo mais com o pires na mão, para votar as leis lá, ela depende do deputado, aí vai onde vai as emendas. Então, enquanto não dá um basta nisso, os deputados, os prefeitos também chegar e falar, nós que colocamos vocês, ajuda a eleger vocês. Agora vocês vão nos ajudar a resolver o Pacto Federativo, trazer para os municípios grande parte desses recursos, que aí o prefeito não precisa ficar de pires na mão, certo? E nem os governadores. Vai ter mais recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, ou seja, para resolver os problemas do município e do Estado. É verdade, porque quando o senhor falou que é investir o dinheiro na segurança pública, na saúde, na educação, é natural que investir é positivo. Agora, a determinada quantidade, 25% de pouco é muito pouco, né? Não é nada. Agora, quando você tem 25% de muito, aí sim você tem muito para investir. Eu vejo que, de uma certa forma, a maioria dos estados menores do país estão passando por dificuldades porque o recurso que chega é muito pouco. E quando você João, tira pouco de pouco, não sobra nada, né? Quando eu falo que é falta de gestão e planejamento, foi ver quantos milhões voltou do estado de Goiás aqui, que veio para segurança, por exemplo, para construir até cadeias e presídios. Voltou, certo? Eu lembro quando eu assumi o município de Senador Canedo em 2005, estava previsto lá uma casa de um centro de inserção, certo? Se eu não me engano era para 300 detentos, entendeu? Eu fui lá adquirir uma área, porque veio o recurso, certo? E esse recurso não fosse feito em 2005, voltava o recurso do Estado. A prefeitura, nós adquirimos uma área, 2,5 alqueires, chegou ao ponto de ter que pegar a área de volta, o dinheiro voltou, que veio para o Estado para construir, e o dinheiro voltou. Então o problema não é dinheiro, o problema é gestão, gente. A educação, quando eu falo que os 25%... Em 2005 o governo era o do Alcides Rodrigues, na época? Não, em 2005 era o governador Marconi Perillo. Final de ano. Ele saiu em 2006, março de 2006. Certo. E aí, no período do Alcides Rodrigues, foi diferente? Na sua opinião, ou continua do mesmo? Não, teve muitos pontos que foi muito diferente, né? Pelo menos no ajuste fiscal, na questão da responsabilidade no ajuste fiscal, é só a gente fazer um comparativo, João. Certo. Olha, ele assumiu o governo, não tinha capacidade de buscar R$1 de empréstimo. O Estado não oferecia essas condições. Quando ele entregou com 6 bilhões. Foi a questão do financiamento da CELG, foi porque tinha essa capacidade de buscar, e esses financiamentos tem que buscar aí. Então tem muitos pontos positivos no governo Alcides Rodrigues. Certo. Agora, vamos tocar nesse assunto do governo Alcides Rodrigues e passar para a atualidade, né? O senhor, na época, foi apoiado pelo governo Alcides Rodrigues, Juscelino Braga, Alcides Rodrigues. A sua coligação elegeu 3 deputados federais, na época, o Sandy Júnior, Roberto Balestra e a Flávia Moraes, né, da coligação. Hoje, o senhor está praticamente com esse grupo, menos os deputados federais. Eu não sei se a Flávia já fechou com o senhor, PDT? O PDT, João, Flávia já disse, o Jorge já disse, só vai ser na convenção. Nós temos uma conversa bem adiantada, a gente espera que esteja conosco. Mas eu quero chegar ao seguinte, como é que o senhor pretende chegar ao governo com esse grupo? O senhor acha que dá para chegar ao governo só com esse grupo que o senhor tem hoje apoiando o senhor, esses partidos? Não, mas não é só esse grupo não, João. Nós temos hoje uma população, um eleitor no estado inteiro. Certo. Quando você faz essas pesquisas aí, onde você acha que eu estou arrumando aí 20% do geral dos votos e tem região que nós já estamos chegando nos 30%. É o prestígio do Vanderlei Cardoso? Não, o povo quer mudança, não adianta. Está assimilando as nossas propostas. Eu acho que o eleitor não está muito preocupado com partido nem coligação. Se brincar, se conversar com o eleitor, ele não sabe nem o que é coligação. Não, salvo algumas exceções, é lógico. Hoje não é mais, a pessoa não está olhando para partido, não, igual você falou. Não está olhando para partido hoje. Tem gente que fala assim, votou no fulano, qual partido? Não sei. Entendeu? Então não está olhando essa questão. De televisão, é importante, mas espera aí, se não tiver, não é candidato, não vai para... As suas ideias, elas só vão para frente se você tiver o maior tempo de televisão, o maior recurso. Tem pessoas aí que não querem ter nem adversário. O Joaquim Barbosa chegou, inclusive, a cogitar o presidente do STF, a chamada candidatura a Vozos. Como é que o senhor vê isso? O senhor concorda, vamos dizer assim, dentro dessa chamada mini-reforma, ampla reforma, reforma política? Como é que o senhor vê a chamada candidatura a Voza? Eu acho que o eleitor está dizendo isso, né? Nós não estamos mais aí para... Está enjoado de alguns grupos, certo? Você vê aí, tem os grandes partidos aí, tem feito muita besteira.
Então o povo está olhando mais é a pessoa. Eu acho que se o Joaquim Barbosa candidatar, por exemplo, presidente da República, ele vai dar muito trabalho. Tem muito voto. Vai ter muito voto mesmo, porque ele teve coragem de peitar ali no julgamento do mensalão. O povo está querendo ver isso, alguém com atitude. E ele teve essa atitude. Agora, quando a realidade, Vanderlan, você que é um político experiente, eu também tenho uma certa experiência em política, Ulisses e a maioria dos nossos telespectadores são pessoas de formadores de opinião e atuantes na política, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas você vai me responder depois. Pelo que o senhor disse, o tempo da televisão não é primordial. E a situação financeira também de uma campanha para governador do estado é ou não é um peso decisivo nas eleições? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos ouvir o Vanderlan Cardoso. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, Canal 24, na NET Canal 20. Estamos conversando com o presidente regional do PSB e também pré-candidato ao governo, Vanderlan Cardoso. Vanderlan, eu deixei a pergunta no ar. O senhor disse que tempo na televisão não é muito importante, né? E também eu perguntei ao senhor sobre a parte financeira. Vamos por etapa. Explica melhor aí. O rádio e a televisão, o senhor acha que não influencia diretamente na eleição? João, ajuda. Ajuda. Se eu falar que não ajuda, eu estou mentindo. Ajuda. Agora, o que eu disse é o seguinte, e se não tiver o maior tempo de televisão? O básico nós já temos. Nós estamos hoje nós estamos com quase 3 minutos já. Entendeu? Já dá para dar uma eleição mensagem passada, eleição passada. Você sabe que de televisão, por exemplo, o que significa 3 minutos? Muita coisa, é verdade. Né? 2010 eu tive 4, certo? Então ajuda. Agora, se não tiver esse tempo de televisão, nós vamos, né, vamos para as cidades, levar a nossa mensagem em cima de um carro, ou de bicicleta. Eu não tenho preguiça, não. Campanha comigo, eu gosto de ir para a rua. Carreata. Carreata, certo? Mas o que leva mesmo a mensagem é esse povo que está aí todo, que está animado com a campanha, que está levando o nome, que o povo já começou a ficar espantado. Esse rapaz só leva pancada, 4 anos. Entendeu? Levando pancada, de repente já aparece com isso daí. O senhor falou... Deixa ele responder a pergunta financeira. Como é que vai ser? Aonde vai vir esse dinheiro aí para o Vanderlan Cardoso? Já tem uma estrutura financeira? Nós temos o básico. Porque o eleitor, essas campanhas que estão dizendo aí que vai ser muito cara, né? Isso daí você pode ter certeza. Vai dar problema com a justiça. Isso aí vai dar. E muita, porque eles já estão de olho, certo? Mas se nós fôssemos olhar por esse lado, quem ia ser presidente do Brasil era o dono de um banco. Dono do Itaú, dono do Bradesco, quem tinha muito dinheiro. Você vê que o Olavo Santuba colocou a candidatura dele uma vez para governador de São Paulo, passou 30 dias, convocou a imprensa e falou, não, estou fora, não aguento não, entendeu? E não saía de 2% da pesquisa. Então tem que ter algo mais, não é só a questão financeira. E outros aí, tem que ter algo mais. O senhor é empresário de sucesso, ou seja, um empresário, um mega empresário. O senhor acha, por exemplo, que essa experiência de gestão empresarial, o senhor acha que ela é possível aplicar também na gestão pública? O senhor acha que estaria aí a forma do político novo, desse político moderno, dessa nova alternativa que o senhor prega? Ulisses, ajuda muito. Nós aprendemos nas nossas empresas a planejar aí. Eu já tenho minha empresa planejada para daqui 7 anos. Certo? Então, cheguei na prefeitura, eu fui fazer as coisas planejadas. Em 2005, eu planejei senador Candeiro até 2025, 20 anos para frente, sabendo onde que a gente vai querer chegar, até com a população do município. Certo? Então, ajuda muito. Mas aprendi muito também, porque na questão do poder público, no executivo, certo? O político é tão importante como o técnico. Você tem que ter meio a meio. Tem coisa que é só o político que resolve. Né? Nessa hora, nós damos muita importância a um político bom, aquele que vai, por exemplo, para Brasília e resolve as coisas. Você está com a equipe de mídia montada aí, o pessoal vai coordenar a campanha. O Juscelino Braga vai ser o seu, como que fala? Marqueteiro. Marqueteiro? Sim, o Juscelino está na nossa campanha, está nos ajudando muito. Fez em 2010, está nos ajudando muito. Agora nós não temos uma equipe assim enorme, igual o pessoal está tendo por aí, não. Nossa equipe é enxuta, mas de qualidade. Nossa, é de qualidade. Quando ele fala o pessoal por aí, você já sabe, os adversários dele, né, Ulisses? Lógico. O ex-prefeito, ex-governador de Goiás, Iris Rezende, todas as vezes que converso com ele está na esteira, aquela coisa, preocupando um pouco com a saúde, fazendo inclusive as
mini maratonas dele, tudo. O Vanderlan, ele pega esse pique, ele tem a saúde dele, está toda a prova assim, como a do ex-governador. Apesar de ser bem mais jovem, né? Extremamente. Acho que é metade da idade. O Ulisses, já no pique do dia a dia, já é o maior exercício que tem, porque a gente pegar nessas viagens a semana inteira, começar às 7 da manhã até meia-noite, é um pique que você, né? A gente faz aí as precauções, os exames aí rotineiros, né? Quando o ácido úrico sobe, você vai lá dar um jeitinho lá baixa, então vai arrumando, organizando, né? Mandela, você sabe que a função do entrevistador é puxar, né, a língua do entrevistado. Você esteve lá no PMDB, ficou lá, visitou 153 municípios, como você disse, conversou com o partido inteiro, saiu do partido e foi para lá o Júnior do Friboi. Você acha que ele vai ter a mesma dificuldade que você teve lá para ser candidato? Olha, como eu disse, né, lá tem mais concorrente, certo? Agora, vai dele, né? Ele, não sei como é que foi o acordo da ida dele para lá, né? Então, ele está tendo já, né, um pouco de dificuldade, mas acredito que até as convenções dele vão chegar no consenso. Ele está muito determinado, né? Júnior está muito... que ele vai ser seu adversário? Está tudo indicando aí. Na verdade, é muita especulação, né? Tem hora que a gente pensa, agora é o Júnior mesmo. Depois a gente vê algumas ações do Íris, agora é o Íris. Né? Eu acho que é a mesma coisa que vocês pensam, né? Nós políticos aí que somos pré-candidatos, a mesma coisa. Na verdade, não temos certeza nenhuma quem vai ser os nossos adversários. Só no último dia mesmo. Só no último dia. O Caiado disse que seria candidato ao governo. Agora parece que começa a fraquejar um pouco. Desdiz essa tese. Essa mesma tese, ou seja, de fraquejar, pode ser colocada ao pré-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ou o senhor acha que ele vai ser de fato candidato e disputar a eleição em outubro agora? Eduardo, ele é candidatíssimo. Quer dizer, não tem voto? Não tem volta, não tem jeito, né? Essa vinda da rede, né, com a Marina, isso daí deu um novo gás, ele está muito animado e está se posicionando cada vez mais melhor nas pesquisas. Mas se Marina vier realmente a serviço dele, então não tem volta. Mesmo se Lula saia candidato. Estará presente em Goiás, ou seja, pedindo voto também como o senhor? Vai, eu pedindo voto para ele, acredito no projeto dele. Eu conheço bem Pernambuco, como é que é administrado, nós temos empreendimento lá. Então ele é referente. O projeto nosso de incentivos fiscais diferenciados, nós copiamos de lá, desde 2010, e estamos só ampliando agora. Você acha que pode haver uma inversão de colocar a Marina como candidata a presidente e ele de vice, se as pesquisas indicarem isso? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que vai haver essa inversão aí, não. Essa conversa de Ronaldo Caiado com Marina Silva, ela não aceitou o Ronaldo, fez até declarações. Que pé está essa conversa? Já amenizaram alguma coisa ou não? Continua do mesmo jeito? Já houve aquele episódio, quando ela veio, depois em seguida a fala dela, o Ronaldo optou por sair do projeto e a princípio foi para uma pré-candidatura a nível nacional, agora parece que ele voltou novamente para o estado de Goiás, mas é um grande amigo que eu tenho, certo? Eu digo o seguinte, olha, é difícil, certo? Porque ali são ideologias diferentes, já é problema lá antigo, né? Mas não é impossível. Quem sabe a gente ainda pode ter o Ronaldo aí para frente conosco. Né? Quem sabe? Você está trabalhando ainda? Parou, deu um tempo, está... mas isso tem que ter muito zelo, muito cuidado, né? Porque o Ronaldo, vocês conhecem bem ele, né? Ele quando põe um posicionamento, né? Mas a gente também, eu não desisti, também porque é um grande amigo, estava nesse projeto conosco, e foi uma pena. Né? O senhor não acha também que a Marina Silva, ela se precipitou no momento em que ela fez críticas pesadas, críticas duras ao Ronaldo Caiado, inclusive prejudicando a candidatura do senhor, a pré-candidatura do senhor aqui e a possível candidatura? Olha, Ulisses, eu acho que eu não conheço a questão passado aí, sabe? Como é que foi a questão dos dois no passado, né? Isso aí eu realmente não conheço. Mas eu acho que poderia ter sido de outra forma, né? Ter sido colocado de outra forma. O senhor colocou aí que o Ronaldo Caiado é muito amigo do senhor, tem uma ligação muito forte. O senhor acredita que ele ficará em que lado? Se ele não for apoiar o senhor, que a possibilidade parece que o senhor disse é bem pequena, ele seria candidato ao governo também? É um bom nome. Ronaldo é um bom nome. Qualquer cargo aí no Estado, até já foi candidato até presidente da República, né? Olha, eu não tenho, como a gente não sabe dos outros ainda, eu não sei
onde o Ronaldo, ele não abre muito essa questão, a gente conversa, né? Eu nunca deixei de conversar com o Ronaldo, mas ele não abre essa questão. Até agora só tem 2 candidaturas, então, de fato lançadas, assim, vamos dizer, lançadas sem anuência da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral não permite, ela tem um prazo dela. Mas são candidaturas, né, aqui entre aspas, pré-candidaturas. Uma que é a do senhor e a outra do Marconi Perillo. Não, acho que só tem a nossa, porque o governador ainda não disse se vai para a reeleição. Mas já falou. Claramente ele não disse não, Luiz. Então só tem a nossa hoje que eu posso dizer, ó, nós somos pré-candidato, eu não dependo de Brasília, eu não estou dependendo de nada. O Gomides afirmou que nesse programa que ele é mas o Gomides depende da estrutura do partido, aí é diferente. Não, o Gomides ele já deixou claro, tá aí o pessoal do ele depende do partido. Do PT, que se for eles, aí a composição com eles. Quer dizer, definido mesmo, assim como definido é só eu que posso chegar aqui para você, eu sou pré-candidato e estamos caminhando aí. Não depende de ninguém. Não, e também, olha, eu quero deixar aqui bem claro, viu, João e Ulisses, e quem está nos assistindo aí, não coloquei nome para ficar negociando com ninguém, não. Nem vice, nem o senatório, o deputado federal, ou qualquer coisa, ou estadual, não. É uma pré-candidatura que foi colocada e para valer. Até hoje o PT anda namorando o PSB. Inclusive no nascimento do filho do Eduardo Campos, Lula teve um contato com ele, a presidenta Dilma, e existe uma tentativa de um approach aí. Se o Eduardo Campos deixar de ser candidato, o senhor continua candidato aqui. Candidato. Vamos colocar. Não foi feita essa colocação, nem esse acerto de que se ele não for, não. Primeiro que ele nunca disse, colocou a pré-candidatura e está firme. Tive com ele agora esses dias. É mais candidato do que nunca. E se ele um dia quer chegar à presidência da República, se ele voltar atrás agora, fica ruim. Tem muita gente envolvida nos estados. E até porque ele não pode ser candidato de novo lá ao governo do estado, né? Não, já é o último mandato. Já foi reeleito. É a oportunidade que ele tem de lançar a candidatura a nível nacional, até para plantar uma semente aí para o futuro. O Lula disputou 4 vezes para chegar à presidência da República, né? É verdade. Interessante é que o Vanderlan Cardoso, ele escolheu um lugar onde ele ia dar as coordenadas, né? Ele que decide o futuro político dele, enquanto que outros partidos, aquela dependência, e muita gente ainda espera, Vanderlan Cardoso, pelo menos fala-se nos bastidores aí de uma possível coligação sua com a base do governo. Essa possibilidade, então, você descarta totalmente? Descarto, João. Não há possibilidade. Eu tenho respeito pela pessoa do governador. Eu não apoio a forma que ele está administrando o Estado. Se eu concordasse, eu não tinha colocado meu nome aí como pré-candidato. Então, o que está sendo colocado, e principalmente aí no interior do Estado, que eu vou ser, isso é para realmente desmotivar o pessoal que aposta nessa, e está nos ajudando nessa pré-candidatura. Então, isso é humanamente impossível, né? Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Daqui a pouco a gente está de volta, hein? Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Estamos conversando com o pré-candidato ao governo do estado de Goiás, ele que também é presidente do PSB regional, Vanderlan Cardoso. Vanderlan, quando a gente fala em pré-candidatura, naturalmente, o pessoal que gosta do senhor, que vai aí, né, naturalmente acompanhar seus passos, quer saber de alguns detalhes. Por exemplo, alguns prefeitos, pelo menos companheiros da imprensa, falam que alguns prefeitos aí do seu partido não estaria propenso a apoiar a sua candidatura. Você já tem esse perfil desse prefeito? Vão apoiar ou não vão apoiar você? Já. Isso não me estressa não, sabe? Porque tem 8 meses que eu vim para o partido. O partido estava sendo montado pelo antigo presidente, o Júnior do Friboi. A maioria desses prefeitos veio para o partido e ele financiou, ajudou esses prefeitos a se eleger. Eu não posso exigir desse pessoal que eles venham me apoiar, entendeu? Eu deixei eles muito bem à vontade, certo? Até mesmo dentro do partido. Não exigir que ninguém saísse porque está apoiando outra pré-candidatura, de forma alguma. E com relação à chapa, para a formação desse governo, por exemplo, você tem uma boa chapa para deputado estadual, deputado federal, já tem um nome para ir com o senhor aí para o Senado? Olha, nós já estamos trabalhando de chapa para deputado estadual, são 62 pré-candidatos no PSB,
PSC tem 56, o PRP tem mais alguns também, que são bons. Para deputado federal temos bons nomes e estamos compondo aí com esses partidos, né? Que eu não acredito eu não quero trabalhar, João, uma grande composição não, até mesmo para ficar fácil para administrar depois, senão fica um pouco mais difícil, certo? Em alguns partidos aí, 2 ou 3 que porventura venham, e fazer essa composição na chapa majoritária. Né? O senhor está trabalhando também com pesquisas internas para avaliar como é que está o humor do eleitor em relação à candidatura do senhor, à pré-candidatura, a intenção de voto no PSB do próprio Eduardo Campos? Como é que está essa? Estamos trabalhando. Nós recebemos, inclusive, uma qualitativa agora, final do ano, certo? A avaliação não somente minha, mas de todos os pré-candidatos, os possíveis pré-candidatos, né? E o humor do eleitor, como é que está o humor do eleitor aí com relação à eleição, à política, à avaliação geral do Estado, né? Como é que está, inclusive do governo. Pois é, e como é que vai ser o seu principal mote de campanha? O que você pensa? Qual que será a linha de frente aí para chegar até o eleitor? Ô, João, eu olho em todo lugar que eu vou, em entrevista, eu digo, gente, eu acho que toda administração, certo? Você tem que ter uma gestão transparente, certo? Uma gestão, quando você faz um planejamento bom, que você tem gestão, você vai fazer um planejamento. Quando você faz um planejamento, você vai eleger as prioridades. Eu acabei de falar, acho que foi logo no primeiro bloco, né? Aí você vai ver em todas as áreas, isso nós já estamos trabalhando, mas assim, olha, nós temos um projeto aqui na área da segurança, vai ser isso, isso e isso. O valor é esse aqui, da onde vai vir os recursos? Os recursos vão vir dessa área aqui, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano. Então vamos fazer um ping-pong aqui bem rápido, né? Vamos lá. Porque agora é o último bloco do programa. Por exemplo, saúde. Saúde, trabalhar, mas assim, como emergência mesmo, certo? Os hospitais regionais. Trabalhar com esses hospitais, deixar de vir tudo para a nossa capital ou alguns municípios, né? Vamos dar condições ali no Nordeste goiano, no Norte, pôr eles para funcionar. Não é só aqueles que estão começando a construir, começou há muitos anos atrás, terminar e dar condições para que eles funcionem. Aplicar os 12%, certo? Vai ser uma das principais. Só aí você já descongestiona tanta coisa, você já melhora tanta coisa na área da saúde. Na educação, como é que o senhor vê a educação? A educação, você tem que... vi agora... esses dias atrás, tirar das titularidades dos professores. Primeira coisa, você tem que valorizar o professor. Você tem que também valorizar o aluno. Né? Para o aluno, para ele ir para a escola, você tem que ter boas instalações, para ele ter gosto de ir para a escola. Eu falo isso com conhecimento de causa própria, certo? Quando você tem boas instalações ali, você pode ter certeza, o aluno e o professor vai para a sala de aula. E com a valorização, dá os direitos que o professor ele estuda, ele tem direito à titularidade, ascensão, progressão, certo? Quando você faz um investimento mesmo, para valer o que tem que ser, gastar na educação mesmo, vai chegar um ponto que você tem que inventar o que dá para dar os 25%, certo? Lá em Senador Canedo não dá para dar titularidade, ascensão, progressão para os professores, porque disse que não tinha dinheiro. Quando nós entramos, nós fizemos isso num ano e construímos várias escolas modelo, inclusive com piscina semiolímpica, certo? Escola modelo. Teve ano que chegou o final de ano, nós tivemos que inventar o que fazer para dar os 25%, certo? O prefeito Misael, agora, nesse final de ano, comprou 1.000 notebooks para dar para os professores para completar os 25%. Senão ia sobrar o então dinheiro. não é problema de recurso, de dinheiro. O problema é de gestão, compromisso com a coisa pública. Senador Canedo é uma cidade que tem muitos recursos, né? É terceiro ou quarto lugar no estado. Não, mas é interessante. Eu assumi lá em 2005. Até 2004 tinha dinheiro. E o que foi feito? Por que não dá para dar os direitos dos professores? Falta de gestão. Falta de gestão. A Petrobras está lá desde 95. Transporte público. O senhor vê hoje, o grande caldeirão no Brasil, inclusive, se o governo federal não tomar cuidado aí, não abrir o olho, vai ter umas grandes revoluções aí, pequenas que podem chegar até grandes demais, não é? Inclusive, as manifestações de junho passado batizaram de Primavera Brasileira. Como é que o senhor vê o transporte público hoje no Brasil? É péssima qualidade. Eu, quando fui presidente representava ali os prefeitos da região metropolitana na Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, nós levamos uma proposta lá para desonerar a cadeia todinha do transporte coletivo. Só aí é 30% a menos, certo? Houve a discussão agora do pré-sal e nós vamos trabalhar isso daí com os deputados federais, né? 75% para educação
25% para a saúde, não é isso? Se tirasse 10% e colocasse para o transporte público, entendeu? Para os estudantes, 10% do pré-sal dava para fazer no Brasil inteiro e ainda sobrava. Incluir isso aí, buscar mecanismos para que desonere o custo. Você tira o PIS, você tira o COFINS, você tira o IPI, você tira o ICMS, certo? Do combustível, você tira do pneu. 30% nós fizemos as contas só aí. E pega um pouquinho do pré-sal e passa para o transporte coletivo. Você vai ver o que vai virar esse transporte coletivo. Bom, nós falamos aqui no começo do programa, o senhor citou aqui a Copa do Mundo. Eu costumo dizer aqui no programa que a Copa do Mundo vai ser um divisor político. Se o Brasil ganhar a Copa, muita gente vai ter votos aí adoidados. Se não, pode ter problema para se reeleger, né? Qual que é a sua opinião sobre a Copa do Mundo? João, o que tem de gente torcendo o Brasil perder essa Copa, viu? Aqui, ó, ao vivo. Viu? Muita gente torcendo. O brasileiro, de um modo geral, ele está cansado de tanto desperdício de dinheiro público. Quando ele chega, acho que você já pensou, o brasiliense, quando chega ali no Mané Garrincha, vê que ele já vai para mais 350 milhões agora, vai para 2 bilhões e tanto. É uma agressão aqui. 4 jogos. Certo? O Itaquerão, nesses 12 próximos anos, o Corinthians vai ter que gastar 100 milhões por ano. 100 milhões. Então, vai ser um divisor mesmo. Você pode ter certeza. O povo já falou, não queremos Copa do Mundo com esse jeito, não. Vamos ter um problema mais sério para resolver. Para nós é bom demais a Copa do Mundo vir para o Brasil. Mas você está torcendo para o Brasil, é lógico. Lógico. Eu torço para o Brasil, porque sou brasileiro e quero ver o Brasil ganhar. Manifestações populares. Nós tivemos aí desde o ano passado até agora várias manifestações e a tendência é aparecer novas manifestações. O que o senhor acha dessas manifestações? Essas manifestações são legítimas. Tirando aí os baderneiros, que a gente não apoia de forma alguma, são legítimas. E o que esse povo está tentando dizer aí na rua, né? Que tem muita gente que não entendeu ainda, João. Olha, nós estamos aqui, estamos de olho em vocês, não faz besteira mais não, que nós tiramos vocês daí. E não é só para os políticos também não. Ali o recado foi para o mau empresário, foi para a pessoa que está ali exercendo aí não está fazendo aí o dever de casa no judiciário também. Acho que foi de um modo geral, certo? Nós estamos de olho em vocês, cansamos de ser enganados. Para os jornalistas também tem que tomar cuidado, é lógico. A imprensa aí teve vários assuntos complicados, né? Botaram fogo, complicaram tudo. A verdade é o seguinte, é preciso também definir quem é do bem e quem é do mal. Tem uns ali que vão entrando, inclusive já com acusações até de que recebem para isso. É preciso ter uma investigação profunda sobre esse caso, porque o país também não pode conviver com badernas, com terrorismo. Nós tivemos a morte do nosso Santiago, né? Santiago Andrade. Cinegrafista. Foi uma morte ali, uma morte que poderia não ter acontecido. Para que levar um rojão daquele para uma manifestação? Quer dizer, a pessoa que levou, a intenção era de machucar alguém, de ferir alguém. Ô, João, isso agora, é terrorismo, da minha maneira agora tem de uma pensar. coisa aí que eu não entendi até agora. Por que não proíbe a pessoa de pôr um pano no rosto? Também Quem vai manifestar parece de bem... que Pernambuco já existe essa lei? Não. Não sei. Existe, parece que 2 estados no Brasil, parece que já existe essa lei. A pessoa vai fazer uma manifestação com a cara tampada, não é manifestante, ele está ali para... Está com más intenções. Antigamente usava para assaltar as diligências, né? Naquela época era, né? Do filme de cowboy. O Winchester, Vanderlan Cardoso, infelizmente nosso programa só tem 1 hora, né? Foi bem rápido aqui. Nossa, rápido minuto aí para você fazer as suas considerações finais aí. Olha, eu quero agradecer, João, a você, Ulisses, quando os entrevistadores são bons, passa rápido, 1 hora, né? Obrigado. Mas olha, encerrando, eu quero dizer que eu sou um otimista, acredito nesse Estado. Acredito, sabe? Eu quero ter a oportunidade de transformar a vida dos goianos, como eu tive a oportunidade de transformar a vida da população daquela cidade, né? Eu gosto, tenho prazer nisso. Para mim não é fácil, não, né? E agradecer a vocês, aos telespectadores, né? Esse papo gostoso aqui que nós tivemos, né? Até outra oportunidade, né? Com Obrigado. certeza virá. Nós vamos, lembrando, Ulisses, que o nosso programa já entrevistou o Antônio Gomides, estamos entrevistando o Vanderlan Cardoso, será feito o convite para o Júnior do Friboi, para o professor Pantaleão, né? Que também lançou o nome dele. PSOL. Do PSOL. E o nosso, para o governador Marconi Perillo. Nosso espaço está sempre aberto aqui, a gente conversa política, onde os nossos convidados ficam à vontade, a gente pergunta, eles falam o que quer. Prova foi isso aí com o Vanderlan Cardoso. E estamos abertos para debater o Estado de Goiás aqui no programa Canal Aberto. Ulisses, obrigado mais uma vez, né?
Obrigado, Um abraço, João tem abraço Silvestre. aí? Tem um abraço para o Vanderlan Cardoso e um abraço para o Lucas e Felipe, ali do Arte Tatu Nogueira, ali em Campinas, na rua Rio Verde. Tá certo, meu abraço vai para os companheiros da imprensa que estão aqui presentes, os acompanhantes do Vanderlan Cardoso e também para toda a imprensa do estado de Goiás assistindo o programa e com certeza vai falar sobre ele amanhã nos principais jornais. Nosso muito obrigado a você pela audiência, obrigado ao Vanderlan por ter vindo e até a próxima segunda-feira às 22h30 com mais um programa Canal Aberto. O registro também para o meu amigo Mauro Zica. Até segunda-feira, um abraço.